Ô, caramba, nem tudo é perfeito em Como Portugal, fomos sabe? bruscamente interrompidos. Ah, meu Deus. Nem sabe, nem sei onde eu estava. Ah, Mas, a gente enfim. estava no Jingle, eu estava falando aquele negócio de Jingle e coisa e tal, Não, não. o que o Jingle prejudicou, o que o Jingle ajudou, Isso. E eu né? eu ia te perguntar se o vice-versa foi criado para produzir jingles, com essa desculpa, Foi criado o quê? para produzir jingles. Não, na realidade, não. Na realidade, a nossa intenção primeiro era pegar, fazer, ser financiado pelos jingles, né? E partir, então, para fazer uma gravadora, na realidade, né? Ah, é? Ah, É, a gente queria realmente armar um cast pequeno, né? E aproveitar. Nós gravamos muita gente, né? Na realidade. O último disco que a Elis gravou foi lá na Vice, inclusive, né? O último do Raul Seixas também ele gravou lá. Eu ainda estava lá naquela época. e você ainda era proprietário do estúdio nessa época? Oi? Você ainda era proprietário do estúdio nessa Ainda era, ainda era. Fui proprietário do estúdio até a venda dele. Nós vendemos para a Trama, né? O sim. estúdio. É. E agora, o ano passado, ele foi demolido. Aquela casa linda, era uma casa linda. Demoliram tudo, botaram tudo abaixo, porque realmente o metro quadrado ali está redondo, sabe como é que é? Imagino. Então, eu vou, Então, como eu não consegui gravar o início por causa da queda, eu vou recuperar um pouquinho que a gente falou. A gente começou a falar do começo da tua carreira como compositor, que você gravou um grande sucesso com o Peri Ribeiro, você gravou com a Nara Leão, você cedeu o tornozelo da sua namorada para o Baden Powell, roçar a perna enquanto tocava. Bom, enfim, tivemos aí papos maravilhosos. Quando entramos no jingle, você disse que eu disse que você foi autor da Pepsi, só tem amor quem não, tem amor. na realidade, o que acontece é o seguinte: a Pepsi, o autor dessa Pepsi que todos conhecem é o Guarabira. Eu fiz um outro jingle, nós fizemos dois jingles, um fez um, outro fez outro, né? Os dois rodaram durante algum tempo, mas o meu tinha outra melodia, na realidade, só no refrão, né? Só tem amor quem tem amor para dar. Nós escolhemos Pepsi e ninguém vai nos mudar. Era um negócio, uma variação do mesmo tempo. Sim, sim. Né? E a Caixa Econômica, não. A Caixa Econômica, né, eu fiz com o briefing mesmo da Caixa, né? Eu não inventei o Vem Pra Caixa Você Também, foi a gravadora, a agência, né, que inventou, e eu peguei aquele mote, né, parti, depois de um tempão eu vendi o jingle para eles, o Tavito fez outros arranjos, depois eu fiz outros, os mais recentes eu fiz com meu querido e saudoso Tavito, fizemos uns 10 trabalhos para a Caixa, assim, que foram... E a Caixa, eu acho que talvez tenha sido o refrão de maior longevidade da história da propaganda, porque durou, olha, eu fiz esse jingle em 82, 83, e durou até o ano passado. Nossa, é muito, muito, muito chiclete, né? Vem Pra Caixa Você Também, vem. Nossa, muito bom aquilo. Mas você tendo esse aprendizado todo da publicidade, por que você não tendo essa aprendizado no sentido de saber fazer a canção certa para o objeto, o determinado objeto, por que você não investiu mais na carreira de autor para ser gravado por outros intérpretes? Porque eu acho assim que o Sá é pouco gravado. Eu sei que muita gente gravou. Pô, Milton Nascimento, Caçador de Mim, o 14 Bis não, ainda era o terço, né? O Criatura da Noite, Bis, Flávio Venturini, Regina, Flávio Zizi Venturini, Posse, e Ney Mato Marina Grosso. Lima. Eu fui gravado por muita gente, porque, na realidade, as mais conhecidas, né? Caçador de Mim com Milton, né? Por exemplo, né? Dona com Roupa Nova, né?
Mas eu acho o seguinte, esse lance de gravar com outros cantores, se o cantor não vem a mim, eu não tenho aquela manha de achar o cantor. Até outro dia a gente estava conversando sobre isso, né? Eu nunca soube assim quem procurar, né, para gravar a música minha. E eu sou um compositor assim compulsivo, cara. Eu componho o tempo todo, assim. Tem dia que eu acordo, sabe, com a música na cabeça, né? Eu tenho parceiro para tudo que é lado, né? Gosto muito de compor com outras pessoas, gosto de fazer música, gosto de fazer letra, gosto de fazer as duas coisas juntas, as coisas separadas. Eu, na realidade, eu não entrei no mundo musical para cantar. Eu sou cantor porque acabei sendo, né? Porque também é uma questão de aprendizado, experiência, né? Sim. Cancha e coisa e tal. Eu fiz muito baile, né? Com 16, 17 anos eu fazia muito baile, né? E fui aprendendo a cantar por ali. Mas, na realidade, o meu motor, né, musical é a composição, né? E, bom, eu entendo, mas a minha experiência de AIR, eu vou botar a minha experiência na prática de anos, trabalhando também com compositores para conseguir repertório, é que os compositores que gravam com muitos autores, eles pensam nos intérpretes. Eles ficam com isso na cabeça. Ou melhor, eles se pautam para produzir para cantores também. Só que quem é cantautor, como você, né, tem mais dificuldade com isso. Então, esses cantautores, geralmente, é isso que você falou, são procurados pelos intérpretes para pedir música. Oi, Ivan Lins, me dá uma música. Ô, Chico, me dá uma música. Né? E isso, enfim, se não vier, se não acontecer, fica difícil para o cara arrumar uma brecha para compor, né? E porque também é o seguinte, a nossa música sempre foi muito particular e bastante autobiográfica, né? Eu acredito que, assim, pelo menos 70% da nossa produção é muito autobiográfica, muito... Não que seja, assim, uma definição da nossa vida, um diário de vida, não é isso que eu estou falando. Mas é a vivência. Mas é autobiográfico no sentido de ser muito a nossa ideia, a nossa cabeça, né? Assim, a direção que a gente vai, né? Pregar aquilo que a gente acredita também, né? E como é que era a química da composição no tempo do trio e no tempo do duo? Vocês têm muitas coisas bacanas, claro, com o trio e com o duo, mas eram três, um era um tecladista, cantava também, você é um violonista, guitarrista, que compunha também. Nós três fazemos música e letra desde sempre, né? Nós somos daquela geração que teve muito do cara que chega, faz a música e faz a letra, né? Até hoje, até recentemente, era muito difícil para mim, eu sozinho, não eu fazendo com outras pessoas, que aí já tinha a letra ou a música pronta para eu entrar e completar. Mas eu sozinho, por exemplo, fazer uma música a partir de minha iniciativa, vamos dizer. Ricardo, eu quero que você faça uma letra. E eu fazer só a música, não adiantava, porque, no segundo dia que eu estava com a música, eu já estava fazendo a letra, né? No desespero. Se você vem com a letra para mim, não, aí tudo bem. Aí eu vou lá e faço a melodia. Se você vem com a música para mim, eu vou lá e faço a letra. Agora, da minha iniciativa, fazer, por exemplo, só uma letra, não me lembro de quando que eu tenha feito só uma letra, que não tenha saído pondo a música em cima, entendeu? É difícil, é um vício mesmo. Eu e o Zé, porque antes do trio, houve a dupla Sai Rodrigues, né? Nós gravamos com muita gente na época. Nós éramos uma dupla procurada, né? Depois não é nem dizer que a gente tinha grandes sucessos, né? Mas a gente foi gravado por Elza Soares, Golden Boys, quem mais? Evinha, Jorge Goulart, Gal Costa, Sérgio Reis, Marina Lima, MPB4, Quarteto em Si, Biquíni Cavadão. Biquíni Cavadão foi eu que botei. Eu e o Zé, a gente circulava mais no âmbito da Odeon, né?
Porque tinha o Milton Miranda, que gostava muito da gente, todo mundo que gravava lá, o Milton chegava para a gente e pedia música. Quem me botou no circo, na realidade fonográfico, foi o Milton Miranda. Foram o João Melo e Milton Miranda, dos dois caras que João Melo me colocou me pegou fazendo a Lully, que foi a primeira pessoa que gravou música minha no disco dela de 65, né? Foi produzido pelo João Melo. O João Melo me pegou, me levou lá para a Philips para dar música para outros cantores. A mesma coisa fez o Milton Miranda, quando eu gravei a primeira vez com Rosinha, Maria Colim, né, hoje Colim, com o Peri, né, que estourou lá com a minha música, até com uma outra música também chamada Escadas do Bonfim, que ele gravou, né, e que eu devia ter dado o Inaiá para ele cantar no festival. Se arrependimento matasse, cara, eu estava durinho aqui no chão. Mas, enfim, tive muito essa carreira de compositor antes de tudo. Né? E eu e Zé éramos máquinas de fazer música, cara. Eu ia para a casa dele, ele morava num quarto-sala ali na Prudente Moraes, tinha acabado de nascer a Maria Bravo, que hoje é uma excelente, maravilhosa cantora, a filha mais velha dele, e eu e Zé... cara, a gente fazia umas 4, 5 músicas por dia, Ricardo, não é sacanagem, não. Era por dia. Assim, claro que dessas 5, entende, 2 eram boas, as outras 3 a gente depurava e sobrava para uma outra coisa, né? Mas a gente tinha essa... E teve até depois, quando ele voltou para o trio, né? Antes dele voltar para o trio, a gente já tinha retomado a parceria. E tinha sido a mesma coisa. Eu ia para a casa dele lá no Pacaembu e era a mesma coisa. Era 1, 2 músicas por dia, né? Saía um pouco menos, porque a gente estava mais velho e era mais depurado, o funil era mais estreito, né? Mas a coisa sempre rolou assim comigo. Com o Guarabira, não, porque o que acontece? O Guarabira é mais nacional, entende? Ele depura as coisas e coisas e tal. Ele leva 2, 3 dias pensando numa música, né? Ele tem um outro sistema, né? Eu e o Zé fazíamos 5, pegávamos 2, o Guarabira pegava uma, levava mais tempo para fazer uma, mas quando ela já saía arrumadinha, já estava, né, na parada. Então... E eu e o Guti é o Guarabira, né? Eu não consigo chamar o Guti de Guarabira. Mas, enfim, eu e o Guti temos hoje uma parceria quase que bem acertada em termos de letra e música. Eu fazendo a melodia, ele fazendo a letra, né? Mas isso é uma fase, porque ele está mais prolífico em letra e eu estou mais prolífico em melodia, né? Então, estamos mais estabelecidos assim, mas nada que impeça de de repente, fazer a música para o outro botar a letra também. Mas vocês, trio, e vocês, duo, vocês tinham algum tipo de acordo como Lennon e McCartney tinham, como, enfim, vários exemplos, exemplos? Sim, eu e o Zé tivemos, eu e o Guti tivemos, eu, o Guti e o Zé tivemos o Terra, por exemplo, que é o segundo disco do trio, todo assinado pelos 3, né? Mas tem 3 músicas de um, 3 músicas de outro, 3 músicas do outro, porque a goma estava começando a desfazer ali, né? Porque o Zé já estava coçando para ser solo, né? Aquela coisa assim. O que aconteceu foi uma distância geográfica, o final do trio, né? Eu e Guarabira fomos morar no Brooklyn. Nós fizemos uma república no Brooklyn, porque a gente levou a nossa banda, Flavinho Venturini, Sérgio Magrão, Cezinha de Mercedes, né? Tínhamos uma banda maravilhosa, o Luiz Moreno, que depois virou o Terço, né? E fomos todos morar ali no Brooklyn, ali no lugar do Brooklyn que se chama Vila Cordeiro, que é junto da Marginal, ali. Hoje em dia aquele, como é que se chama? O espeto do churrasco, né? Só tem prédios maravilhosos, assim, arquitetônicos e coisa e tal, aquela exuberância. Era só umas casinhas geminadinhas, aqueles sobradinhos de São Paulo e coisa e tal. E todo mundo foi lá, fomos morar ali, né? E o Zé não. O Zé tinha acabado de casar com a Edir de Castro,
né? Futura frenética, ou ex-frenética, né? Ex-frenética, né? E eles foram morar lá na Brigadeiro Luiz Antônio. Cara, a distância entre a Brigadeiro e o Brooklyn, naquela época, era muito grande. Braga-Lisboa. E a gente tinha que se encontrar onde? No estúdio para fazer jingle, né? Aí o negócio foi esgarçando, quando a gente viu, né? Foi também, cada um para o seu lado. E assim, eu fui gravar meu disco solo, o Guarabira dele, o Zé o dele. Eu e o Guarabira começamos a nos encontrar no estúdio do Odeon, lá no Rio, que a gente estava gravando no Rio. E quando eu acabei de gravar meu singlezinho, a gente já estava voltando à dupla. Já. Praticamente saímos dos singles direto, caímos direto no Nunca, que foi o primeiro disco da dupla. Sim, a julgar pelo que o Zé Rodrigues passou a fazer solo, já havia também uma diferença estética. Eu não sei se eu estou enganado, porque a química dos três podia já ter todo esse Zé Rodrigues que seria solo e que misturado não soava tão Zé Rodrigues. E eu não estou falando do Soy Latino-Americano, não. O Soy Latino-Americano era um exagero Sim. disso que eu estou falando, né? Mas ele já parece que estava com a cabeça em outro lugar mesmo, né? Eu e o Zé brigamos, né? A gente sempre brigou muito, né? A gente sempre teve aquela relação. Nós somos muito iguais, né? Éramos, vamos dizer agora, né? Que ele já se foi. Mas nós tínhamos aquela coisa uma certa competição saudável entre amigos, sabe como é que é? Um queria ser melhor do que o outro sempre. Então, a gente brigou várias vezes, né? A primeira vez que a gente brigou, quando ele falou que iria sair do trio, né? Eu disse, cara, a gente partindo para o terceiro disco, né? Com o sucesso Mestre Jonas, né, a mil, né, tocando na rádio, coisa e tal, tudo isso. E o Zé chega e diz que vai sair, entende? Aquilo não fazia sentido. Entendeu? Naquela altura dos acontecimentos não fazia sentido. Né? Então, eu briguei com ele. Então, Zé, que coisa idiota. Uma vez... Tenho até vergonha de falar isso, cara. O Zé fazendo um show ali no Teatro da Lagoa, um show solo que ele descia. O Zé tinha aquela coisa, ele tem uma formação teatral muito forte, né? Então ele descia pendurado numa espécie de tirolesa, né? E caía no palco, assim. Né? Aí, naquele dia, fomos eu, o Guarabira e o Toninho Neves, um grande amigo nosso, tomar um chopp ali no teatro. E quando eu cheguei lá no Teatro da Lagoa, porque tinha um bar do Ricardo Amaral ali do lado do teatro, né? Uhum. E começamos a beber e coisa e tal, e isso, né? Começamos a conversar com o negócio do Zé, e eu puto, né, dentro das calças. Pô, porque o Zé, como é que fala? Aí o que adianta isso? Fica descendo de corda que nem parece circo essa porra, entende? Aí fiquei assim, né? Quando eu estava no ardor, começa a sair o público do show do Zé, né? E chega para mim uma hippiezinha do meu lado, assim, do meu lado, chega, ela se ajoelha assim na minha perna e diz: Zé Rodrigues, eu te amo, que maravilha o seu show. Ricardo, eu tive um ataque de fúria, de ira, como ela disse: que Zé Rodrigues, minha filha? Eu sou Zé Rodrigues porra nenhuma, eu sou o Sá Rodrigues e Guarabira, tu sabe que coisa e tal, isso e aquilo, né? A menina olhou para mim, parou e começou a chorar. Ah, meu Deus. E eu fiquei, né, liquidado. Aí fiquei pensando, porra, que briga idiota, né? A que ponto a gente chega com esse barato e coisa e tal. Enfim, passou-se o tempo e um belo dia eu estou no Lei Seca, que era um bar que a gente frequentava muito em São Paulo, me entra o Zé, né? E aí o Zé sentou na mesa e eu estava de mau humor, não sei por que, coisa e tal. Eu comecei a esculhambar o Zé.
Pô, olha o que você fez. Saiu do trio para fazer aquela merda de música. Assim mesmo, né? Nesse nível, né? Aquela merda de música era do sonho latino-americano. E o Zé, cara, na maior humildade, disse, não, Sarro, com a maior paciência, não é nada disso, cara. Você está errado, e coisa e tal. E fiz esse caminho porque quis e coisa e tal, isso, aquilo, me explicando as coisas, e eu puto lá, porque tinha tomado umas 3 ou 4 tequilas a mais, que não é pouca coisa, né? Mas tudo bem. Aí passou-se o tempo, quando a gente fez 10 anos de carreira, deu uma saudade incrível do Zé, né? Eu passava por São Paulo, via os lugares onde a gente tinha ido juntos, uma coisa quase romântica, assim. Dizer, pô, o Zé, o cacete, coisa e tal, isso, aquilo. Aí eu cheguei pro Guti, vamos chamar o Zé para fazer um revival do trio aqui nos 10 anos juntos. E era um lugar ali um negócio tipo um circo mágico, um circo mesmo armado, na Martim Prado, né? Tinha 3.000 pessoas e coisa e tal, cheio de gente e coisa e tal. O Zé entrou, foi aquele delírio, sabe, onde de Guarabeira, de novo juntos e coisa e tal, isso, aquilo. E pronto, e fez esse show com a gente, ficamos numa boa, e depois chamamos de novo ele quando a gente fez aquele disco Cartas, Canções e Palavras, nosso último da RCA. Ele fez uns vocais, fez uns arranjos e coisa e tal. Mas o Zé que não queria mais viajar, né? Esse namoro, então, veio muito antes da volta do trio, que foi em 2001. Né? O que é? 97? A gente já queria voltar para o trio, coisa e tal. Mas o Guti tinha um certo medo da estabilidade do Zé. E falando para mim, olha, se voltar o trio, vai ser muito difícil voltar a dupla depois. O Zé vai ter que ficar aí. Ele não vai poder chegar e sair de novo ao bel prazer dele. Entendeu? Então a gente ficou... o Tommy, ele não pode me ver falando, ele quer ser estrela, o meu cachorro. Ele quer ser estrela, não adianta. Deixa ele, está tranquilo. Enfim, mas então em 2001, né, continuando essa história longa com o Zé, mais ou menos em 2000, 99, 2000, por aí, né, nós começamos realmente a nos falar mais, né, e resolvemos começar a compor juntos de novo. Eu estava curioso para ver como estava o Zé, né, porque anos de distância, né, e aí comecei mais a voltar a frequentar a casa dele e tocar juntos. Então voltou aquele velho prazer, né? E aí eu cheguei pro Guti e disse, Guti, pô, tem tudo a ver, coisa e tal. E de repente veio aquele lance do Rock in Rio 3, né? As pessoas chamaram a gente para fazer uma homenagem ao rock rural e coisa e tal, no Rock in Rio 3. E a gente achou até que não seria justo a gente fazer isso sem o Zé, que tinha sido também um arquiteto daquele movimento, né, que se pode chamar um movimento. E chamamos o Zé, e foi uma loucura, porque a gente estava no Palco Brasil, as pessoas estavam todas lá no palco principal. A gente começou a tapar o show com o Mestre Jonas, veio todo mundo para cá, né? E quando a gente chegou no camarim de volta, a Som Livre já estava lá com um contratinho pendurado assim, para a gente, né, para fazer o DVD. E aí voltou o trio e voltou até essa coisa né, terrível que foi a morte súbita do Zé, né, no auge assim, da criatividade. A gente estava acabando de fazer um disco, né, que seria o Amanhã, que a gente até perdeu o tesão de trabalhar, porque não tinha muito sentido, né? Ele morreu uma semana depois de acabada a mixagem, mas agora nós estamos, inclusive, armando para lançar o Amanhã, relançar o Amanhã, né, nas mídias de streaming, né? Agora, me fala uma coisa, lá em 71, quando vocês começaram o trio, vocês vinham com uma bagagem
estética assim, muito riponga ainda, né? E, na verdade, o movimento hippie, tudo bem, ali a gente está falando de 67, 68, né? Estava recente. Mas acontece que você vinha de 66, uma coisa meio samba, MPB, uma coisa que não era exatamente o arquétipo do rock and roll. Como é que você conseguiu fazer esse comeback, voltar, vestir de novo as roupas rasgadas e incorporar? Porque essa música, a primeira canção da estrada, é muito riponga. Se você prestar atenção lá dentro, você vê que ela é a desilusão do movimento hippie, né? Do que virou aquele negócio, que virou só consumo de drogas e viagens espaciais, né? Virou uma babaquice. Na realidade, a arquitetura do movimento hippie é muito rica, muito mais rica do que isso, né? É a contestação, né, no seu exato momento de que a humanidade precisava daquilo, né? Precisava acabar com aquela caretice total que tinha com aqueles movimentos meio, né, fascistas, meio direita demais e coisa e tal, tudo aquilo. Aí chegou no meio da ditadura, né, quando o auge nos Estados Unidos foi uma coisa, o auge no Brasil foi outra. Foi no meio da ditadura. Tinha uma ilha no meio da ditadura que se chamava o Pier, né? Uhum. O posto do 9 em Ipanema, onde valia tudo, cara. No meio da ditadura. Negozinho fumava maconha, tomava ácido, sabe como é que é? Ficava pelado e coisa e tal, isso tudo no meio de uma ditadura. E a polícia não entrava lá, porque quando entrava lá era vaiada, era escorraçada e coisa, entende? A contestação daquilo, no final, começou a ir para baixo. Por quê? 68, né, ato institucional número 1, número 5, e todo aquele movimento, né, da ditadura militar e tudo mais. Caetano de exilados. Aquela repressão barra pesada, né, e o pessoal estava só consumindo droga para esquecer que aquilo existia. Né? Para queimar, né? E a primeira canção da estrada localiza exatamente aí. Parece que eu estou carregando os pecados do mundo. Encontrei tantas pessoas tristes desaprendendo como conversar que parece que eu estou carregando os pecados do mundo. Era o crepúsculo, né, da Hippilândia, na realidade, né, que a gente pegou. E a gente partiu, então, porque estava impossível fazer música, as músicas eram censuradas diariamente, né? A gente partiu para começar a fazer aqueles simbolismos, né, de fuga, que tinham começado antes, lá, já na década de 60, depois do golpe, com Edu, Rui Guerra e Vinícius e Baden fazendo os afro-sambas, fazendo aquele sofismando, na realidade, para a censura não perceber o que estava acontecendo, né? Escravidão, né, operário e coisa e tal, isso, aquilo outro, né, para tirar da pista da censura, né, músicas que, na realidade, eram muito mais contestatárias do que pareciam ser. Né? E vocês, de certa forma, aí já o duo, né, mantiveram esse comportamento estradeiro. A estrada sempre foi uma motivação, uma inspiração, e assim, vocês tinham uma agenda de shows gigantescas, tocavam praticamente todos os lugares, todos os portes de lugares, e isso foi mantido praticamente a carreira inteira de Sai Guarabira, né? E aí... Eu te falei, né, do negócio do autobiográfico, né? O que a gente fazia na vida? Viajava, cara. Eu passei... o quê? Estou com... De pegar a estrada, vamos dizer, 72, né? Vai ser 50 anos agora em 2022, né? Desses 50, né, 49,5 eu passei praticamente na estrada, né? Viajando, uns anos mais, outros anos menos, mas sempre com aquela cabeça. Em casa, o que acontece sempre? O que eu tinha? Eu tinha o meu set de viagem, né? A minha roupa de viagem, a minha mala pronta. Né?
eu sempre reconheço que era muito difícil ser casado comigo, né? Porque você nunca sabia quando o Ari está em casa, como com todo músico. Tem músicos até que viajam muito mais do que a gente, que simplesmente não estão em casa e não estarão nos próximos anos, né? E você, a biologia, o pirão de peixe com pimenta e o quatro... Peraí só um instantinho. Eu tenho que ouvir o Ricardo. Tome. Pode falar, Ricardo. Tome Latido Rock, ópera Latido Rock. Bem, eu dizia o seguinte, eu dizia que a biologia lá, o pirão de peixe e o quatro, nasceram dessa capacidade de vocês de ficarem felizes onde estavam os seus sapatos, não? Exatamente, né? Essa música, inclusive, já existia. Nós só fomos gravar ela lá no Vamos Por Aí, né? Se não me engano. Isso, anos depois, né? Mas é exatamente isso. O nosso lar sempre foi... Porque, inclusive, nesses intervalos de casamento que a gente ficava solteiro, às vezes a gente chegava numa cidade e ficava lá, cara. Onde é que é o show da semana que vem? No interior de São Paulo também? Então tá. Jaboticabal, por exemplo, foi uma cidade que a gente foi muito, ficou muito lá também. Ficava lá pelas repúblicas estudantis e coisa e tal, pelos bares e coisa e tal. A gente sempre foi meio errante aí, né, nesse ponto. A gente gostava de fazer amigos, né? E nunca chegamos àquela coisa do vestimos aquela capa do artista. É verdade. Eu sou artista, então não posso ficar me relacionando com o público, entendeu? Nunca tive isso. E os caras viravam personagens das suas canções, né? Ali no Pirão de Peixe. Sim. Muito legal. A primeira canção da Estrada, por exemplo, mesmo antes da viagem, já era um casal que a gente deu uma carona, um casal de ripim que a gente deu carona aqui. Estavam perdidos no mundo, cara. 2 garotos novos e sabe, completamente sem rumo, assim. Eles tinham saído de casa e não sabiam para onde iam, né? E aí eu contei essa história para o Zé, e o Zé pegou o mote e já partiu para a letra e coisa e tal, porque o Zé não gostava muito desse negócio de hippie, não. Você gostava de um terno, coisa. Você vê a capa do Terra, dentro ele está com um puta terno estiloso, isso aqui, né? Meio lá, meio cá, assim, né? Até agora, quando a gente voltou o trio, o Zé chegava para mim, eu chegava de tênis, ele chegava para mim, os sapatos são de tênis. O que é um sapato de tênis? É um sapato para jogar tênis. Não é para você sair por aí de tênis. Ele não tinha tênis. Ou usava muito raramente. Né? Mas é engraçado que sempre me pareceu que quando o trio acontecia, Vigia estava vigente, ele era o cara mais rock and roll em termos estéticos. Não estou errado? Sempre, sem dúvida, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, era rock and roll de terno, é David Bowie, né? Sim. O Zé, na realidade, ele não se alinhava o cara é isso, o cara é isso, o cara é aquilo, né? Eu acho que nenhum de nós, inclusive, se alinha, e com a gente também, muita gente, porque a humanidade tem esse vício, né, de estabelecer uma trilha para você e dizer você é direita, esquerda ou centro, né? Como está acontecendo agora essa polarização, né, idiota, entende? De ninguém conseguir criar um sistema, né, que satisfaça pelo menos 80% da humanidade, né? Sim. Mas, enfim, não vamos partir para esse terreno político, não estamos falando de política, mas nós nunca nos enquadramos. Foi muito difícil produzir a gente. Você talvez tenha ouvido isso no meio, né? Que as pessoas meio que não, vão fazer Sai Guaragão. Porque nós éramos improduzíveis, né? Na realidade, a gente fazia o que queria no meio do coisa. A gente dava um nó no disco, né? E o disco saía com a cara que a gente queria que saísse.
Então era muito difícil. Uma vez, talvez em 2 momentos vocês tenham partilhado por conta de motivação, no Harmonia e nas coisas que vocês fizeram para o Pantanal, não? Sim, mas por quê? Porque quando você encontra um produtor que ele entende o que está na tua cabeça, né? E ele vai chegar para você e vai fazer o que a gente estava conversando outro dia, que era a verdadeira missão do AIR, né? Só, isso aí vai dar certo. Agora, isso aqui eu acho que não dá, não. Não dá por quê? Entende? Não dá porque isso, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Entendeu? Quer dizer, argumenta comigo, né? Me convence do que você está pensando. Não é engraçado que ali... negócio a ferro e a fogo. Uma vez, quando a gente estava na RCA, tive uma briga com o diretor musical, que chegou para mim e queria impor um repertório de outros compositores, né? Porque esse pessoal estava fazendo sucesso, que são grandes amigos meus hoje em dia, inclusive, né? Mas a maneira do cara falar, chegar para você e... Quase que eu derrubo o telefone agora. Ferro na boneca, sabe o que é? Ou você grava isso ou você está fora da gravadora, e a gente, saindo de rock santeiro, pelo amor de Deus, meu amigo. Né? Não é? E aquele disco pós-rock santeiro é maravilhoso, aquele branco, né? Aquele branco que tem Longa Noite, enfim. Aquele disco é maravilhoso. Bom pra cacete. E, bom... Obrigado. E vocês com essa estrada toda sem o Rodrigues, ao reencontrar o Rodrigues, você falou um pouco já, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Voltou a liga? Como se nunca o tempo não tivesse passado? Voltou muito. A maioria voltou. Depois a gente começou a brigar de novo. A gravação da manhã foi um pega para capar fudido, cara. Chegou uma hora que o Guti, o Guarabira e o Tavito, que estava produzindo o disco, chegaram para a gente e disseram: ou vocês param de brigar, ou a gente não vem mais ao estúdio. Ninguém vem mais ao estúdio, tá? Só vocês dois. Aí vocês vão ficar e vão se destruir, né? Desconstruir. Né? Seleciona um tema de briga de vocês para a gente entender melhor sobre o que era a briga. Pois é. Por exemplo, uma música minha, chamada Amar Direito, né? Entramos no estúdio para gravar, e eu trouxe Paulinho Calazans, né? Meu queridão, que tocou anos com a gente, tudo mais, super competente tecladista, e disse: Paulinho, eu queria que você fizesse o arranjo dessa música, coisa e tal, porque estava fazendo o arranjo todo do disco para o Zé, que era o nosso arranjador padrão, né? De cara, às vezes a gente chamava Eduardinho Souto Neto, né? Chamava Paulinho Calazans, fazer alguma coisa. Mas o Zé estava no estúdio tocando. Só que o piano que o Zé estava fazendo era um piano rock and roll. Porque o Zé queria fazer um disco de rock rural. Eu não queria fazer um disco de rock rural. E você vai ver, se você não tem um amanhã, eu faço questão de mandar um para você, que é um disco assim, né? De um choque, assim, de uma coisa e outra. É um disco muito bom, eu adoro esse disco, né? Mas para mim, pelo menos, não sei se é porque eu estava envolvido na parada, né? Tá na cara que é uma disputa ali. Onde vamos agora? Sabe como é que é? Depois do grande encontro, da grande volta e coisa e tal, isso, aquilo, nós passamos 6, 7 anos sem gravar. Né? Uma etapa. Porque não estava dando para encontrar. Eu morando no Rio, o pessoal morando em São Paulo, eu morando em São Paulo, o Guti morando no Rio, aquela coisa que a gente sempre teve de cidades diferentes e tudo mais. Então, eu cheguei para o Paulinho no estúdio, na técnica, e disse: Paulinho, eu acho que não é isso aí, né? Ele disse: não é isso aí, o piano não é esse aí. E aí o Paulinho tomou a iniciativa, ele viu que a coisa estava meio
Não, eu vou falar. O Paulinho apertou o talkback lá, chegou e disse, Zé, deixa eu dar uma experimentada aí nesse piano. Meu amigo, subiu na o Zé saiu de dentro daquele estúdio chispando, assim, soltando fogo pelas ventas, assim. Paulinho fez um puta piano maravilhoso, fez a música como eu queria que a música fosse, que a música era minha, a gente não assinava mais junto, também tinha isso, cada um assinava a sua ou a parceria, né? E a coisa começou ali. Dali para frente o disco foi só quebra-pau. Eu e Zé, né? Eu e Guti não, Guti e Zé não. Eu e Zé e o Tavito ali, coitado. Né? Coitado. Cabelo em pé, vendo aquela parada. Tanto brigamos que acabamos nos entendendo. Acabou amanhã, a gente ouviu o disco, pô, que maravilha, tá lindo esse disco, isso, aquilo, vamos para a estrada e coisa e tal. E aí fizemos 2 shows, fizemos num sábado, São José do Rio Preto, não, num domingo, porque nós fizemos Bauru, uma outra cidade, que eu não me lembro qual, e finalizamos em Rio Preto. E aquela noite encontrei, vou olhar o bico aqui um pouquinho, nosso Fique à vontade. alentejano aqui. Que maravilha. Parênteses. Grande vantagem de morar em Portugal. Meu amigo, você chuta vinho bom na rua. E a 3 euros, né? O mais caro. Mas vale. Fizemos aquele show, voltamos para casa e coisa e tal. Chega na quarta-feira, eu estou 2 horas da manhã, estou em casa e toco o telefone. Gente, 2 horas da manhã tocar o telefone, tudo bem que eu sou músico, né? Tem nego que me liga até 2 horas da manhã já, o cara é músico, tá acordado. E Tavito chega para mim e diz, Sá, você está bem? Como é que você está? E coisa e tal. Eu disse, não, estou bem, ué. O que foi? Estou pensando que ele pensou numa música, né? E coisa e tal. Né? Ou foi Verlaine que atendeu? Não me lembro mais. Se a Verlaine atendeu, me passou, enfim. E ele chega para mim e diz, o Zé morreu. Eu disse, porra, Tavito. Como o Zé morreu, Tavito? O Zé não morre. Ainda brinquei assim com ele. O Zé não morre. O Zé é ligado em 220. Ninguém vai matar o Zé. E o Zé tinha morrido, de fato. Foi uma loucura, né? Essa noite na minha vida, uma das piores noites da minha vida, sem dúvida. Eu e Verlaine lá segurando minha onda e eu procurando já passagem de avião e coisa e tal. E aí foi uma bosta, assim. Uma coisa assim é você perder um amigo de 300 anos, né? Ainda bem que eu não estava mais brigando com ele, né? Porque senão eu ia ter esse arrependimento até hoje do Zé ter morrido de rusga comigo. Mas a gente brigava muito. Brigava e era muito amor, e não era ódio, não. Era muito amor e muita rivalidade, na realidade. Mas ele parecia ser um cara que competia mesmo. Ele tinha um lado, ele era competitivo. Ele tinha um lado arranjador, ou, por exemplo, o solo que ele fez em Fala do Ney Matogrosso, dos Secos e Molhados, é uma coisa divina. Os arranjos que eu pude acompanhar, o disco a gravação dele de Casa no Campo é linda. Ele tem umas coisas... Esse disco que tem Casa no Campo, do Zé Rodrigues... Você vê Passado, Presente e Futuro, o primeiro disco do Trio, que ele mal sabia escrever, entende? Vê o arranjo do Juriti Butterfly, cara. O que é aquilo? O que é aquilo, né? O Gaio ficou de queixo caído. Caraca! Porque, às vezes, o Zé ia lá perguntar umas coisas para ele. Gaio, como é que escreve essa passagem aqui, isso, aquilo, outro, né?
nasceu com isso, cara, sabe? Sempre foi um puta arranjador. Eu nunca tive problema eu podia estar brigado com o Zé, entende? Mas se eu tivesse uma música que eu sacasse que era a onda dele, eu não ia nem hesitar. Eu disse, Zé, faz esse arranjo aí para mim, por favor. Sempre foi assim. Tanto é que nos 2 últimos discos a gente entregou os arranjos para ele, não quis nem saber, porque a gente sabia perfeitamente que o que ia sair dali ia estar de acordo com o que a gente pensava, o que a gente queria na música. Bem, menos falamos do Amar Direito. Falamos bastante do Zé Rodrigues, mas não falamos quase do Guarabira. Pô, eu gosto tanto do Guarabira. Engraçado que, apesar de ter convivido bastante com vocês, com o duo, eu tive muito mais interação com você, que você é uma pessoa que fala, que o Guarabira não fala, né? Ele não fala nada. Fala pra caramba, cara, porque ele fala quando não tem ninguém olhando. Eu vou tentar fazer uma live com ele, ver se eu consigo falar. Ele fazer ele falar. Porque, assim, ele parece muito aquele cara que... Tomara que você tenha sucesso, viu, Ricardinho? Eu vou querer assistir essa live, viu? Não sei o que faz ele falar. Eu sei que é o seguinte, o cara compõe pra cacete. Ele rivalizou ali com... Fabuloso, né? É engraçado esse sistema dele compor. Ele ao mesmo tempo que ele é emocional, ele consegue ser racional também. Tudo dele é colocado ali certinho, as coisas vão se encaixando, né? E ele consegue comunicar aquilo. Ele tem um negócio de canções que ele faz que é muito legal, que é um negócio poético também, né? Porque ele exerce a poesia no sentido poético mesmo da palavra. Eu me considero um cronista como letrista, entende? Eu tenho, às vezes, arroubos eventuais, arroubos poéticos, né? Mas eu sou basicamente um cronista. Eu tenho formação de jornalista, sempre fiz crônica em jornal, né? O meu lado B é crônica em jornal e coisa e tal. E o Guarabira não. O Guarabira, o lado B dele é a poesia, né? Desde Margarida, né? Que é aquela coisa romântica, derramada e coisa e tal, né? E como é que vocês conseguiam compor, exercitar essa coisa, ele tendo essa coisa rebuscada e pensada e cerebral, e você é muito mais espontâneo, muito mais rápido, mas como é que é? Como é que vocês faziam? As coisas são... Quando a gente estava fazendo o disco do trio, né, eu e o Zé, naquele delírio dos 220, o Guti ficava olhando assim, eu disse, dá para vocês pararem um pouco para a gente começar a compor? Porque o ato de compor para ele é uma coisa muito diferente, né, do que é para mim, por exemplo. Se eu não componho uma música em 3 dias, meu amigo, eu só vou compor em 10 anos, entendeu? Se não deu certo ali naqueles 2, 3 dias, eu paro, tiro o pé do acelerador e vou revisitar essa música. Isso me aconteceu diversas vezes. Meu Lar Onde Estão Meus Sapatos, por exemplo, é isso, né? Eu tenho uma versão dela antiga, em cassete ainda, né? E tenho a definitiva que já era muito melhor, né? E as coisas... Aí, falando do duo, as coisas de violão, o trabalho de vocês de violão, eu acho excepcional, eu acho uma orivesaria que eu comparo, por exemplo, ao James Taylor, que guardadas as diferenças estéticas, né, que são algumas, o trabalho do James Taylor é um grande melodista, tem muito boas letras, mas o trabalho, você vê que o cara compõe em cima do violão, e imagino que muitas das canções primeiro surgiram com alguma ideia de violão. Como é que vocês dividem essa coisa do violão? Eu sei que você se aproxima mais da guitarra, por exemplo, em palco. Como é que vocês dividem essa criação nas 6 cordas? Olha, eu não sei, isso é um negócio tão intuitivo que agora você me batucou, porque eu nunca raciocinei sobre isso assim. A gente sempre está acostumado como a gente começou? Sentar um na frente do outro e tocar. Aí, de repente, você percebe que você está atrapalhando o outro cara. Você tem que deixar um buraco para ele, né? No bom sentido, claro. Sim, sim. E aí,
E aí o que acontece é essa, né? As coisas vão se encaixando, vão se encaixando, vão se encaixando. Quantas vezes a gente já gravou nos últimos tempos, né, principalmente, de eu deixar um violão, né, e ele completar, ou vice-versa. Sabe como é que é? É porque tem coisas assim, ideias, por exemplo, a introdução de harmonia, a introdução de peixe voador, a introdução de um tocador de violão. Como é o nome? É peixe, como é o nome dessa música, meu Deus do céu? Pássaro. A gente é pássaro. Elas têm uma. Parece até que elas pintaram antes da música. É essa a impressão de quem ouve. Não, a gente muitas vezes faz a música derivada de um. Vou te dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu tenho uma música que é toda em cima de um movimento de violão. Que é o silêncio em silêncio, né? Que começou com isso. E aí vai, né? Aí você pensa assim, pô, essa ideia é tão boa que tem que ter uma música. Vai atrás e faz uma outra coisa, faz uma coisa aqui em cima, sabe como é que é? Pô, mas tem uma coisa legal. A própria. Na sua harmonia não é aquela. É rock santeiro, que é muito. Assim Como é que um cara. Como é que um cara, é uma coisa um cara de Vila Isabel, da Terra de Noel, faz um negócio tão interiorano desse? Espera aí, o Tommy me atrapalhou, não ouvi o que você falou de Vila Isabel. Como é que um cara na Terra de Noel pode criar uma coisa assim tão interiorana, assim? Mas você sabe que meu avô era fazendeiro, né? E eu andei muito pelo interior pelo seguinte, meu pai gostava de jogar em cassino e o jogo estava proibido, né? Então ele botava eu e minha mãe, eu garoto ainda, 5, 6 anos, e eles saíam, eles, amigos portugueses lá de Vila Isabel e mais alguns, e iam para o interior do estado do Rio procurar cassino, que tinha cassino clandestino e coisa e tal. E às vezes a gente passava uma semana nessa parada aí, né? Ou então eu ia... Essa música aqui que eu estava te mostrando, eu fiz no sítio da minha tia, na última vez que eu fui lá. Sabe como é que é? Criaturas da Noite eu fiz na varanda do sítio da minha tia, a letra, né? Que é a música do Flávio. Ouvindo os bichos e coisa e tal. Isso aqui. Tem uma música piano, minha agora, né? Chamada Vagalume, que eu fiz com o Gabriel Sater também, que é tudo evocação dessa vivência de mato que eu tive. Fui muito para mato, né? Principalmente depois que eu conheci o Guarabira, a gente começou a viajar pelo sertão, né? De vez em quando a gente pegava o carro, saía, varava assim uns 2.000 quilômetros e ia parar lá na cidade onde ele foi criado, na beira de São Francisco, Bom Jesus da Lapa, e de lá a gente entrava pelo interior adentro e não tinha hora para voltar, a gente não tinha compromisso com nada, eu não sei nem como é que era a minha vida nessa época, como é que eu tinha tanto tempo, né, para poder sair por ali e compor e viajar, enfim. Eu acho que vocês tiveram a sorte de serem amigos, né? E se darem bem. Principalmente, né? Porque sem amizade, cara, não tinha... Mas você sabe muito bem que, não digo em duplas, não, até em duplas mesmo. A gente tem pessoas que não se conseguem. Silvinho, meu primo, está lembrando aqui do sítio de Pati. Exatamente, Silvinho. Fiz muita coisa lá em Pati. E tenho muita memória afetiva daquele sítio. E ainda estou louco para voltar lá, visitar o Ari. Hoje em dia, o meu primo, que ficou lá com o sítio, faz cultura orgânica e tudo mais. Sou louco para rever esses lugares que fizeram, embora eu tenha passado pouco tempo neles, né, cidades, né, como
como Jabuticabal, Bom Jesus da Lapa, Paratinga, né? Montes Claros, né? Cidades que têm uma memória afetiva muito forte comigo. Muito bem. Sabe, me fala uma coisa, e o samba, né? Diz a lenda aí que o seu próximo trabalho tem samba, finalmente, né? Tem um samba que eu adoro, chamado Serra Mineira, que é uma espécie de bossa nova rural. Bossa rural. Né? Bom, para terminar, que a gente já está um tempão no ar, não quero te alugar tanto, eu queria que só que se você... É um prazer conversar com você, meu amigo. Que é isso? Imagina. Obrigado. Eu queria só que você me falasse da onde saiu a expressão rock rural e se vocês se sentem realmente criadores de um gênero. Boa pergunta. Quando a gente começou o que a gente estava fazendo no primeiro disco Passado, Presente e Futuro, a gente, na realidade, não tinha noção do que a gente estava fazendo. A gente estava fazendo cada um o seu trabalho, né? E eu com a dupla com o Zé, né? Mas aí acabou meu segundo casamento, meu primeiro casamento, e eu estava de bobeira, cansei de contar essa história lá, mas vou contar de novo. Estava na Praça da Paz sem saber de onde ia, porque só o que tinha me sobrado do casamento era uma cama fininha, aquelas camas de baixo de bicama, né? E o meu bug, eu tinha um bug Gurgel, né? E aí encontrei com o Guarabira lá na Praça da Paz, e ele disse, cara, eu não sei, cara, eu vou ter que voltar para casa da minha mãe na Tijuca, porque não tem onde ir, tô duro, morto, assim, acabado, né? Não, vai morar lá em casa e coisa e tal, isso, aquilo. Ele tinha um apartamento que ele alugava junto com o Zé Trajano, do Cartão Verde, jornalista esportivo, Tuninho Neves, outro jornalista esportivo também, que se tornou grande amigo nosso, enfim. E eu levei minha caminha estreitinha, botei lá no quarto do Guti, do Guarabira, né? Aí a gente já, uma semana depois, já arranjou umas namoradas novas lá, as meninas que iam lá ouvir a gente tocar, tinha aquele negócio de tietagem, isso, aquilo. E eu fiquei ensaiando com o Zé lá. Claro que depois de 10 dias de ensaio com o Zé lá, o Guti entrou do trio, né? E a coisa toda se encaixou. E a gente percebeu uma coisa muito curiosa, que a gente estava vindo das mesmas influências, tanto de fora quanto de dentro, tanto das brasileiras quanto as exteriores. As externas, quem era? James Taylor, que a gente acabou de falar, Claude Sylvain Young, né? E coisas do gênero, assim, do que hoje a gente poderia chamar de folk rock ou alguma coisa, né, do tipo. E a gente resgatando, né, coisas nordestinas, ritmos folclóricos que o Guarabira tinha até gravado em cassete, das manifestações folclóricas, dezenas, centenas, que depois eu vim assistir ao vivo lá, na beira do Rio São Francisco, né? Tudo isso juntou ali, né? E deu aquilo ali, mas deu aquilo ali sem que a gente, na realidade, não era um negócio de, por exemplo, o tropicalismo filosofado pra caramba antes, entendeu? Vamos fazer. Ou então, talvez o Gil e o Caetano tenham feito as músicas primeiro e a filosofia depois, né? Também. Né? Quem sabe? O que, no nosso caso, foi isso, vieram as músicas primeiro. Aí o Júlio Hungria, que era um colunista musical, né, mais influente da época, né, começou a chamar o som da gente de Progressive Caipira. Né? Mas ficou complicado aquele negócio de Progressive Caipira. Né? E o que aconteceu? O trio começou quando o Zé tinha acabado de fazer o Casa no Campo, né? Onde eu possa compor muitos rocks rurais. Quando a gente deu por nós, né? Quando nos demos por nós,
o que acontecia? A imprensa estava chamando o nosso disco de rock rural, né? Que às vezes não era rock, às vezes não era rural, mas tudo que a gente começou a fazer a partir daí, que é uma gama que eu considero muito variada, se você for ver o trabalho todo, porque o que vem à superfície do nosso trabalho não é nem 10%, você sabe disso. Né? O que fica no meio dos discos perdido é uma loucura. Né? Sim, sim. Não só dos nossos, dos discos de todo mundo. Às vezes o cara toca uma música, toca duas e ficam, né, na época do LP, sobravam 10. Né? Hoje em dia o negócio está mais racional, porque com o negócio do streaming a gente solta um EP ou solta um single, enfim, né? Dá para você mostrar melhor o seu trabalho até, né? Nesse ponto. Né? Mas a maioria do nosso trabalho, na realidade, que eu tive o prazer de reconstruir justamente nessas minhas lives, que estão à vontade de todos no YouTube, né? Vão lá no Sai Guarabira, no nosso canal do YouTube, vocês vão ver as lives com praticamente todas as músicas dos nossos discos. Só não toquei as que ficaram de fora, que eu acho que são mais umas 300, eu nem sei mais, né? Tem música que eu não sei mais tocar. Foi ótimo esse negócio das lives, porque eu nem aprendi a tocar minhas músicas, né? E aí, Ricardo, foi um negócio muito engraçado, que eu comecei a entender por que eu fazia aquelas harmonias, em que ponto que a minha harmonização mudou, entende? Onde, o que me influenciou para ser uma outra coisa depois lá no 4º ou 5º disco, entende? É por isso que eu te falei no início da live que eu consegui me tornar um especialista em Sá. Né? Foi sensacional essa coisa do rock rural, mas acabou não tendo seguidores. Seguidores, claro, sim, no sentido do espectador, do público, sim, muitos seguidores, mas não veio ninguém junto. Né? Hoje em dia... eu acho que hoje em dia o que o pessoal chama de folk, né, tem muita coisa a ver com o que a gente fazia, né? Sim. Então, pode ser que talvez a gente tenha deixado uma sementinha aí, né? Isso tenha germinado de novo, né? No sentido de unir a tradição brasileira, sim, com, né, o que se faz, porque o pop, na realidade, ele floresce muito mais externamente ao Brasil do que dentro do Brasil, do que o pop brasileiro, né? O pop brasileiro é meio, não sei, ele anda meio numa mesmice, né? Ou então dentro de uma fronteira muito estreita, muito pobre. O pop brasileiro foi bom quando os artistas que eram conhecidos por um trabalho rock começaram a cansar um pouco da estética, como Lulu, a Marina, a própria Rita, e começaram a fazer coisas que não podiam ser classificadas, né? Rock. Abriu os horizontes. Né? Aí esse pop era sensacional. Depois ficou mais complicado. Eu tive uma conversa muito interessante com o Frejá a esse respeito, quando o Frejá gravou comigo no meu disco solo também, e da gente pensar nessa parada de abrir os horizontes, né? Que o Frejá também fez isso. Ele abriu muito as paradas dele, partiu para o blues, partiu para uma outra coisa, né? Não, claro. Mas, Sá, olha só, poxa, eu vou ter que te agradecer, porque eu acho que ninguém me atura mais, as pessoas te aturariam muito mais. Que isso? Foi muito bom conversar contigo. Peço desculpas a todos pela interrupção, mas nem a internet não é tão perfeita quanto o país. Aqui, de vez em quando ela falha. Foi muito bom conversar contigo. Pô, Sá, você é meu ídolo, né, cara? Pô, que isso? Boa parte do violão que eu toco, e eu não toco tanto assim, é por causa de eu correr atrás das harmonias do Sai Guarabira. Eu tenho que tocar isso. Quando a gente foi trabalhar juntos, ali no disco, justamente no disco que tem rock santeiro, no disco, né? Ali, e eu lembro que teve um momento que a gente estava gravando um clipe, e aí ficou Sai Guarabira me passando as harmonias das músicas. Eu não acredito nisso, cara. Eu me beliscava. Será que isso é verdade? Muito bom.
Muito bom. Vocês foram uma experiência muito gratificante na minha vida. Muito obrigado por vocês terem feito tanta coisa bonita e por vocês terem motivado tanta gente como eu, por exemplo, a fazer música ou escutar música. E eu estou aqui em Portugal, do teu ladinho. Daqui a pouco eu vou te mandar uma letra, uma melodia, para quem sabe a gente virar parceiro. Claro, claro. É o chamado movimento natural das coisas. É isso, né? Aí. Vamos chegar aí, né? Com calma, né? Devagar e sempre. Isso, né? Não? Sem parar. Não, Ricardo, poxa, muito obrigado aí por também me dar essa chance de sair um pouco do meu casulo português aqui, né? Prazer. Quero testemunhar para todos que nós estamos nos adaptando muito bem aqui em Portugal. Isso. Estamos felizes de poder ter tido essa opção, sim, né? Sim. Para essa reinvenção que a gente está fazendo aqui. Isso. E queria convidar também o pessoal aí que está ouvindo para ir lá no canal de Sai Guarabira, ver as lives solo que eu fiz lá, com todo o nosso repertório. Queria convidar vocês para entrarem nas mídias de streaming e verem as 2 primeiras faixas do meu disco solo, que vai sair depois da pandemia, né? I Hope So. Gravei A Ilha, uma música minha do Guarabira com a participação inefável do meu querido Roberto Frejá. Gravei O Caçador de Mim, regravei O Caçador de Mim com a participação também inefável dos meus queridos amigos do Roupa Nova. E, enfim, convidar vocês a continuar seguindo a gente, seguindo o Ricardo, seguindo a mim também, esse pedaço de Brasil em Portugal aqui que a gente está criando, né? E esperamos que, pós-pandemicamente, a gente se encontre de novo nos palcos. Para fazer um pandemônio. Fila já. Toda a fila. Acreditem na ciência, né? Respeitem o máximo possível do isolamento social, porque eu sei que, para muita gente, isso se torna um sacrifício enorme em termos econômicos, em termos de esquentar a cabeça mesmo para sustentar uma família e tudo mais. É isso. Mas tenham resiliência, né? E vacina já. Fica com Deus. Dá um beijo a todos aí. Valeu, querido. Beijos para vocês, para Ione. Tchau. Obrigado a todos. Tá? Tchau. Até lá.